Seguinte, então, meus queridos, vamos falar, sobraram os 4 melhores. Né? Sobraram os 4 melhores. E só para dizer aqui o seguinte, o Coxa está indo para o caminho do Paraná Clube, hein? Vixe. Vocês estão notando já isso? querem fazer a fusão, né? Estão indo para o caminho do Paraná Clube. Paraná e fica quer- aí. Agora eu vou inventar essa Taça Paraná só porque o Coxa ficou de fora. Quer apostar comigo? Para ganhar a vaga na Copa do Brasil. Pode ter certeza absoluta que vai ser Esqueça, isso. Amaral, a Copa do Brasil. Esqueça da Copa aí. Vamos lá. E aí, o que vocês têm para falar? Ó, eu fiquei feliz com o São Joséense, cara. Competitivo, né? Quase que... Olha que zebrão que Quase ia ganhou a dar. vaga na Copa do Brasil, né? Então tá, agora é com Competitivo vocês. pra caramba. O São Joséense fez uma recuperação muito bacana depois que o Lúcio Flávio foi demitido, depois da 11 troca do pênaltis comando. com muita Entrou o qualidade. Ageu, né? Ageu. É. E aí o São Joséense fez frente ao Operário. O Operário superior é, pra mim, inclusive, a terceira melhor equipe desse estadual. Eu elenco como Londrina, Atlético e o Operário, mas eu ainda acho que o Atlético é o favorito pro título. E talvez o Londrina tenha ali uma chance nessa... Se chegar à final, né? Tem uma chance. Tony, boa tarde para você, boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos que estão acompanhando então o quadro de esportes. Foi um final de semana onde a gente tem as 4 melhores equipes da competição na semifinal, né? Nas semifinais, porque através da classificação desses times para essa fase, que já é praticamente a reta final do Campeonato Paranaense, né? A gente tem jogo final de semana, próxima quarta-feira, e daí já chegamos na final. A gente vê, de fato, quem será a melhor equipe. Agora, se a gente sempre elogiou o Campeonato Paranaense, e aí talvez o Valdinei concorde comigo, nos últimos anos, por ser um campeonato que servia primeiro de vitrine para bons atletas e segundo de preparação para grandes clubes por causa da competitividade, do nível elevado, nesse ano a gente percebe que caiu bastante. Declinou muito o nível de competitividade e a gente espera que nessa reta final, pelo menos a partir de agora, nas semifinais, as equipes possam demonstrar um ótimo futebol. O Atlético deu uma crescida. Deu. O único que cresceu. Os outros todos estacionários ali. O Operário deu uma caidinha. O Operário estava melhor, Tá. né, na briga. E eu acho que o Londrina também deu um degrau a mais. O Atlético mas evoluiu o mesmo na São competição. Joséense caiu, Tá, saiu sim, lá isso aí de é- trás. Tava Lanterna. todo mundo falando que o São Joséense Se perde estava aquele rebaixado. jogo lá pro Londrina, já era. Já estava rebaixado. É. Aí trocaram o Lúcio Flávio, veio o Ageu, fez esse trabalho aí e quase levou. E aqui é importante reforçar também, toda essa competição e essas 4 equipes chegarem nessa fase só mostra como o Coritiba tem um elenco hoje muito ruim. É verdade. Você falou sobre o Muito Coritiba... ruim e fraco. O Coritiba ter risco de chegar no Paraná Clube, eu acho que ainda não, mas hoje, Tá a caminho. avaliando a Série B do Campeonato Brasileiro, eu coloco nesse momento, e aí vai depender muito da janela de contratações do Coritiba, mas eu coloco o Coxa hoje como um candidato ao rebaixamento. 27 atletas contratados, 27. Nenhum. 2 anos de SAF e não conseguiu dar Daí uma eles alavancada. ficam- Caiu segunda divisão no É. Paranaense e tá aí, ó. E fica na base, daí eles ficam recorrendo à base, né? Pra Eu vender o que espero- tem na base. Eu espero que o Coritiba consiga fazer uma Série B muito melhor do que foi o estadual. Eu, de verdade, torço para que o Coritiba consiga o acesso, porque o futebol paranaense na Série B acaba ficando num segundo nível que não merece. Então, Atlético, Operário, Coritiba, espero que cresçam e que subam no Campeonato Brasileiro. O Coritiba com esse time não chega nem entre O os 8. Morisco é o melhor jogador É, do o Coxa, é goleiro. Se contundiu ontem. Parece que quebrou, né? Teve uma fratura, eles estavam desconfiados. Daí Um ano. entrou ontem. Aí entrou o Rangel, que foi contratado agora, estava lá no Fluminense. Que dizem que tem muito potencial também. Ele tem tanto que ele quase tomou um frango, ele fez ele um gol. Mas, Tony, aí eu preciso falar. Goleiro é muito falta de ritmo, né? Você tem grandes goleiros que quando entram e que ficam bastante tempo sem jogar, mas quando entram em campo acabam falhando porque Mas e o Gabriel? não tem ritmo. O Gabriel Vasconcelos foi emprestado. Gabriel Vasconcelos. Pois é. É, Mas está- veio, chegou e... Eu acho que estava no Vitória Vitória. não, Vitória contratou já, Contratou, definitivo. mas é do Curitiba. Não é mais. Não é mais? Esse do Vitória. Tem um outro Gabriel lá que é o Leite. Mas o Vasconcelos era do Curitiba, foi emprestado, porque Mas pra a mim torcida era um do dos- Coritiba agradeceu quando ele saiu. O Gabriel, ele tem um sério problema. Ele começou o ano como titular no Vitória e já perdeu o posto pro Lucas Arcanjo. Ele tem um sério problema. Se ele apresenta qualquer falha durante o jogo, mas uma falha boba, tipo assim, errou o passe, Ele se o perde. mental dele despenca. Igual o Wilson. Isso. O Wilson, ex-goleiro, né? Exatamente igual. Figueirense. Vamos dar uma Vamos ver olhada aqui aí. então, Tony. Seguinte, semifinal então do Campeonato Paranaense decidida. Teremos o confronto Maringá e Atlético, do outro lado Operário e Londrina. Valdinei, fala sobre esse confronto que eu vou falar sobre o de cá. O Operário joga o primeiro jogo em casa, tem que fazer os deveres de casa e vencer. Mas o Londrina
na minha opinião, é melhor que o Operário. Pode se classificar o O Londrina. Operário tem que jogar bola de novo, né? O que mostrou ontem não jogou quase nada. Maringá e Atlético, para mim, é um confronto muito interessante, porque o Maringá surge como uma grande potência do futebol paranaense, como um time que vem despontando nos últimos anos. Terceira vez que elimina o Curitiba na fase final do Campeonato Paranaense. Pega o Atlético, que vem nesse processo de reconstrução e se reencontrou no campeonato e o seu futebol. Na minha avaliação aqui, o Atlético é o favorito para passar de fase e chegar à grande final. O Maringá, até porque também está muito preocupado com a Copa do Brasil, que é talvez o principal foco do Maringá nesse primeiro momento. Grana, né? Já levou Grana. duas, passou E duas. joga, acho que nessa semana, mais uma fase da Copa do Brasil. Mas já fizeram a final os dois no ano passado, né? O Maringá e Atlético. Mas eu acho que dessa vez passa o Atlético Paranaense. Novamente passa. Acho que dessa chave aí saiu campeão. Daqui? É. Não, eu acho que o Londrina. Eu aposto no Atlético, campeão. Por isso que futebol é assim, cada um torce pra um. Não, e às vezes nem a torcida, né? O futebol é assim, um time vem muito bem, fez uma ótima partida, mas no final de semana seguinte aconteceu alguma coisa, tem algum cansaço, desgaste muscular, ou teve alguma situação que impactou o elenco e joga mal. Mas o cansaço é do Maringá, que joga a Copa do Brasil. Bom, a questão é a seguinte também, né? Então, só pra gente voltar lá no começo rapidinho. Primeiro, você vê que técnico, muita gente fala assim, técnico não ganha jogo, técnico é uma coisa à parte. Não. O cara chegou lá, o Argeu, no São Joséense, com os mesmos jogadores e ele reverteu totalmente o futebol daquele time. E eu posso trazer uma outra comparação. Vitória, que no ano passado, durante 9 jogos, tinha 1 ponto, 9 ou 8 jogos, 1 ponto. Veio o Thiago Carpini e o Vitória se classificou para a Sul-Americana e quase pegou uma vaga na Libertadores. E vai disputar a final do Baiano, né? Vai fazer Bavi. E está 22 jogos invicto. E eu vou dizer, Mas o Bahia vai tirar a invencibilidade dele. Tá bom. Vou dar um recado aqui pro Amaral. Nem esquenta a cabeça com a Taça Paraná, que vai ser do Coxa, porque tá tudo pronto para isso. Para a vaga da Copa do Brasil. porque Para não ficar perder- sem calendário o ano que vem. Exatamente. Mas Politicamente. eu não acredito nisso. E no Brasil, rapidamente, algum campeonato chama atenção? Hoje tem Palmeiras e São Paulo decidindo uma vaga para a grande final do Paulista. E o Corinthians já garantiu a sua, vencendo o Santos ontem. E o Neymar, novamente, No pipocou. banco, você viu que ele foi criticado em jornais lá da Pulou o carnaval Espanha. todo. Na hora que é para jogar, não jogou. E eu tô gostando do Catarinense também, hein? Catarinense muito porque interessante. Havaí e Chapecoense. Joinville e Chapecoense. A lesão A de vaga. semifinal, Havaí e Chapecoense, Isso. né? Eu só não entendi o porquê que eu vi ontem conversando com meus colegas lá, Chapecó, o porquê que daí não deu tempo de continuar a conversa, eles estavam no ar. O jogo da Chapecoense vai ser em Xanxerê. Não sei Sabe? também. Eu não sei se o É reforma regional... do estádio. O estádio do Léo Arena Condá? Pois é, Arena mas Condá, Arena Condá tem reforma. tá, né? Mas o estádio da Xanxerense é minúsculo, é tamanho do Nelson Medrado Dias? Não, do São José, é menor, 4.000 é mais ou pessoas. menos isso. É pequenininho, a torcida, sei lá o que vai acontecer. Mas vamos acho ver. que é mais aconchegante, assim, o torcedor. Obrigado, viu? Valeu, Tony.